E aí, meus caros, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João Dias. Aqui no meu canal você encontra um pouco sobre a vida, um pouco sobre livros, um pouco de café e um pouco sobre arquitetura. Dessa vez eu estou de férias, né? Vou falar. Estou de férias, estou há um mês de férias e na próxima semana eu volto às minhas aulas, mas antes eu queria fazer um teste, um desafio comigo mesmo, digamos. E é o seguinte, eu vou pegar o meu promédio de horas que eu fiquei no celular na semana passada, eu vou colocar até aqui do lado, e hoje eu vou, em vez de ficar no celular todo esse tempo, eu vou dedicar todas essas horas à leitura. Eu vou ficar lendo, então, eu ainda não vi, mas eu imagino que deve ser algo, 3 horas e meia, algo assim. Eu vou ter que ficar 3 horas e meia lendo alguma coisa. Não vão ser 3 horas e meia direto, porém, a ideia é que durante todo o dia eu consiga ler durante 3 horas. E eu vou fazer uma comparação, né, da minha própria experiência. Claro, isso não é algo que sustenta no longo prazo. Eu não consigo ter 3 horas diárias por dia, de todos os dias para eu ler. Mas eu queria fazer essa experiência. Mas enfim, vamos lá. Eu não vou ler um único livro. Eu separei aqui alguns livros que eu quero ou revisar ou ler. Eu tenho um livro que eu comprei para ler nessas férias, eu vou mostrar em um dos meus vídeos, mas é o livro aqui do Marco Aurélio, eu já estou quase acabando ele, então eu quero ler um pouco desse livro hoje. Eu quero revisar 2 livros que são A Educação da Vontade, tá aqui, ó, Educação da Vontade e Didascalicon, um livro de um cara que chama Hugo de São Vitor. E eu quero começar já a fazer uma leitura elementar deste livro aqui, que vai ser a minha próxima leitura, né? Quando eu acabar o livro do Marco Aurélio, eu vou ler esse aqui, que é As Ideias Têm Consequências. Eu já li várias coisas dele, várias passagens assim separadas, mas eu quero finalmente pegar ele e ler do início ao fim agora. Então é isso, pessoal. Eu vou ler, eu vou colocar alguns time-lapse, e depois, no final do dia, mais tarde, eu venho aqui e falo um pouco para vocês sobre a experiência. Então, gente, eu já bati aqui a primeira 1h40, digamos. 1h40, eu acho, de leitura. Eu já fiz uma hora de leitura de manhã. Agora eu tô fazendo outra sessão de leitura. E a primeira coisa que eu posso reparar, assim, que realmente faz uma diferença gigantesca, principalmente para quem tá acostumado com tantas horas de celular, é que é muito difícil se acostumar e se obrigar a ler não tendo tantos estímulos quanto você tem no celular. Porque, veja, a gente tem lá no Instagram a rolagem infinita, né? Que você entra no rio, você fica 20 minutos lá sem perceber que o tempo passou. Porque você está tendo 1 milhão de estímulos, estímulos visuais e estímulos auditivos. Quando você pega um livro para ler, não existe isso, não existe sonzinhos, TikTok e tudo mais. Então, você tem que focar muito mais e, obviamente, você precisa se esforçar um pouco mais para absorver o que está escrito aqui, para tentar ler o que está escrito aqui. Então, veja, a primeira coisa que eu já noto é, quanto mais horas eu tenho de celular, menos horas eu consigo ficar no livro. Isso é uma verdade, eu imagino. Porque a gente, no Instagram, no TikTok, a gente vai, de certa forma, amebando, né? A gente vai derretendo o nosso cérebro nos vídeos satisfatórios que tem e tudo mais. E aí acaba que quando a gente pega um livro para ler, que é de uma complexidade obviamente absurda em comparação com ficar de forma passiva nas redes sociais, quando você pega um livro para ler, então é muito complicado, velho. Nossa, mano. Mas é bom, eu gosto. Eu não me considero uma pessoa que não lê, mas eu imagino que seria um pouco mais difícil ainda se eu estivesse voltando a ler agora, entendeu? Porque eu não mexo muito no celular, minhas horas do celular são muito mais de YouTube, que eu vejo, sei lá, um podcast, eu vejo algum vídeo de inspiração, enfim, do que Instagram e TikTok eu nem tenho. Mas, enfim, eu imagino que para pessoas que tenham um certo apego ao celular e que não leem nada, fazer essa passagem deve ser ainda mais difícil, o que torna isso ainda mais importante, porque
Se você vai perdendo a sua capacidade de ler e de concentrar, de focar por longas horas, velho, acabou, porque como é que você vai estudar, como é que você vai aprender coisas novas? Por mais que a gente ache que a gente tá aprendendo alguma informação no Instagram, confia em mim, a gente não tá. Os aprendizados que vão realmente te ajudar e te moldar de certa forma são os que vêm daqui. Com você lendo, você precisa ter a experiência de sentar e ler. Ok, você vai seguir ótimas pessoas, você tem vários ótimos influencers aí no Instagram, só que nada substitui você chegar e você parar, sentar e ler o que eles estão falando, entendeu? E isso vai valorizando ainda mais, porque, velho, eu sigo alguns professores de filosofia, por exemplo. Quando eu tento ler algum dos livros que eles citam, eu falo assim, caraca, mano, esse cara é muito bom. Por eu ter conseguido ler esse livro inteiro, a partir daqui ter tirado vários ensinamentos e a partir daí ainda conseguir explicar para as outras pessoas, aí você vai começando a admirar ainda mais aquela pessoa que já te influencia e, cara, caminho para o sucesso, é isso. Agora eu vou voltar aqui para continuar minhas horas de leitura. Tava lendo esse, né, Meditações, como eu disse, mas agora eu vou passar para um outro livro. Esse é um livro de revisão que eu tô lendo ele para fazer um dos próximos vídeos. Vou falar um pouco sobre um tema que tem nesse livro, então agora eu vou dar uma revisada, dar umas anotadas, mas enfim, eu já tô com, sei lá, quase 2h30 de leitura, então vamos aproveitar essa última hora inteira para preparar o próximo vídeo. Partiu! Completadas as 3h40, né? Acho que deu 3h41, 45, eu não sei, enfim. Como eu disse, não é algo que se sustenta no longo prazo, porque eu não consigo tirar 3h45 por dia para ler. Até porque é muito mais fácil eu tirar o celular e mexer em alguma coisa do que eu pegar o livro e começar a ler, porque o livro exige uma certa concentração, um certo foco, um foco intenso para que eu possa aprender as coisas que estão sendo lidas e futuramente usar na minha vida. Porém, isso não exclui o fato de que muitas horas do meu dia eu uso com coisas totalmente inúteis na internet, né? Então eu fico 3 horas... se o meu promédio da semana passada deu 3h40, eu consigo tirar uma dessas horas e me aplicar à leitura. É um exercício que eu acho que seria interessante na minha vida. Até porque, como eu falei em uma das partes do vídeo, é que parece que quanto mais eu passo no celular, vendo Instagram e o que seja, mais difícil é para mim concentrar e focar na leitura. Porque é aquilo que eu te falei, aquilo que eu falei que é o excesso de dopamina, né? O excesso de estímulo que a gente tem no celular, a gente não encontra nos livros. E se a gente ficar só no celular, será muito difícil, cada vez mais difícil, focar em leituras. Até porque a leitura, como eu já disse, né? Ela exige esse foco, ela exige uma atenção, e você vai estar o tempo inteiro disputando a atenção com o livro, ou a atenção com o celular, ou a atenção na TV, enfim. Fui fazendo aqui algumas anotações vou fazendo agora, na verdade, que eu reparei nessa minha experiência de horas de leitura. Primeiro, como eu já disse milhares de vezes, não funciona no longo prazo. Assim, eu sou realmente a favor da leitura, eu acho que as pessoas têm que ler, sim, só que eu acho que é muito difícil você começar ou sei lá, você ter uma meta de ler tanto assim no dia, entendeu? Eu acho que as pessoas deveriam começar a ler menos, se está no começo, leia pouco, e aí você vai evoluindo com o tempo, né? Obviamente, eu acho que esse é o melhor caminho possível. Então a primeira coisa leia pouco. Ler menos, você vai conseguir focar na coisa que você está lendo de forma mais intensa, já que você terá menos tempo para essa atividade. Então, leia pouco, dedicar várias horas do dia para isso não funciona bem. Outra coisa que eu percebi é que se a gente administrar melhor o nosso tempo, a gente consegue fazer as duas coisas. Então, eu vou colocar aqui, administrar o tempo.
Porque a gente... Poxa, quando eu pego e vejo esse promédio aí de tempo que eu passei no celular, eu fico assustado. Poxa, quase 4 horas do meu dia foram inteiras olhando para baixo, mexendo em alguma coisa no celular. Eu poderia ter usado melhor essas horas, né? Quantas vezes a gente não pensa isso? Eu poderia ter usado melhor essas horas. O Marco Aurélio, né? Na leitura de hoje eu li exatamente isso, que o arrependimento é nada mais do que uma certa censura pessoal por a gente saber que a gente deveria estar fazendo algo útil. Então, tem esse arrependimento que a gente pensa que a gente gastou horas fazendo algo inútil, sendo que se a gente tivesse organizado um pouco melhor, se a gente fosse um pouco mais responsável, a gente teria feito algo útil. Então, administrar o tempo melhor. Quanto mais horas, mais difícil é a leitura. Então, entendeu? Então, quanto mais horas a gente passa no celular, mais difícil é ler por causa de todo esse excesso de dopamina que rola. E por último, e não menos importante, de certa forma, é incomparável. O que a gente aprende com, sei lá, meia hora de leitura, 1 hora de leitura, 3 horas de leitura, é incomparável com o que a gente aprende no celular nesse mesmo tempo. Então, o aprendizado, né? Caraca, eu estou escrevendo aqui mais ou menos, mas é só para entender basicamente a ideia geral. Então é isso, aprendizado superior, vou colocar assim. Se eu me dedicar ao mesmo tempo, sei lá, vamos colocar que eu tenha 30 minutos no Instagram. Se eu tiver 30 minutos de leitura no dia, eu sei, sim ou sim, seguramente, que eu vou aprender mais, que eu vou desenvolver mais, e tudo aquilo que aqueles clichês da leitura já, né? Esse de desenvolver o vocabulário, de aprender palavras novas, de saber como se escreve palavras e formação do imaginário, formação da sua imaginação, um repertório, tudo isso acrescenta. Imagina 30 minutos de leitura durante 5 anos, qual a quantidade de livro que você vai ler. Agora imagina 30 minutos de Instagram durante 5 anos, que é o que com certeza você já fez até agora, porque o Instagram já tem mais de 5 anos. O que você produziu com 5 anos de Instagram? Eu imagino que se você tivesse aplicado esse tempo na leitura, você teria sim produzido alguma coisa, ou mesmo que você não produza nada, gerou uma grande mudança em você que te fez uma pessoa melhor. Então é isso a mensagem. Se você aplicar minimamente do seu tempo, corte um pouco do tempo que você dedica ao seu celular, dedique ele um pouco à leitura, e assim você vai conseguir resultados extraordinários. Essa foi minha experiência hoje. Como eu disse, eu não vou fazer isso depois, eu estou de férias, então eu estou com tempo livre para fazer isso. Mas depois que passar as minhas férias, eu vou... Sei lá, vou continuar com eu sempre leio no ônibus, aí eu tenho 1 hora de leitura por dia, 1h30, mas sempre me ajuda muito, e todos os vídeos aqui do canal, 1 hora ou outra eles saem de leituras, são coisas que eu tenho lido por aí. Enfim, os benefícios são gigantescos. Eu vou até lançar um desafio. Pegue aí o promédio de horas do seu celular da semana passada, e não precisa fazer igual eu fiz, né? Substituir 100% por leitura, mas faça, para cada hora você tem que ler 10 minutos. Faça isso e me conta aqui o que você achou, sei lá, deixa aí qualquer sugestão. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante de fazer isso. Foi bem desafiador. Chegou uma hora que parece que a leitura não flui mais, que você tá... As vistas começam a embaraçar tudo, assim, mas é realmente muito bom e muito... Você consegue ver um progresso, né? Você consegue ver certa evolução. Você sabe que você vai dedicar aqui algumas horas e você vai acabar o livro. No Instagram é o exato oposto. Não tem como você acabar, né? Não tem como você acabar uma timeline. Mas aqui você tem uma sensação de progresso muito, muito gratificante, né? Você conseguir ver que você está evoluindo nas páginas, crescendo em conhecimento e, enfim. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!